Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais?
2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2
Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho,
quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor,
e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes,
deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão.
9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião.
7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará.
6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais? 2 Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3 Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas.
4 Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. 5 Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6 Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7 Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9 Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10 Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11 Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. 12 Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.